Fazer um diário de bordo aqui do dia de hoje. Veja, os primeiros atos bolsonaristas estão vazios. Como é que fica? Lá em 2013, 2014, reuniu 1 milhão de indivíduos com as camisas da seleção brasileira, lá na Avenida Paulista. O que está acontecendo? Será que a popularidade do Bolsonaro está flopando? Flopou. Flopar. Ou seja, está que nem uma bolha de sabão que toma um solzinho e explode? Como é que vai ficar essa questão? E daí se diz que o Bolsonaro prometeu um território brasileiro para o Donald Trump. Será que é verdade? Se ele o ajudar nessa demanda jurídica, a gente já vê aí grupos pedindo anistia já e outros grupos igualmente de sinal contrário dizendo sem anistia. É um problema, né? É um problema. Veja, eu vejo aí deputados bolsonaristas fazendo críticas que, veja só, até com as melhores das intenções, contra o nosso STF, cujos mandos e desmandos são bastante conhecidos de todos, né? Mas vejam só, esses mesmos deputados, né, que fazem essa crítica, até mesmo pertinente, como eu estou dizendo, são os primeiros a serem os adoradores do tio Sam, sabe? A lamberem as botas e alisarem o tapete por onde anda o topetudo com a língua. Quer dizer, então veja só, o Brasil é um país que há 80 anos está sob o domínio total da política norte-americana. Quer dizer, eles fazem e desfazem aqui, eles mandam e desmandam aqui. Eles substituem governos, eles promovem, como promoveram o regime militar. A queda de Getúlio tem o dedo dos Estados Unidos. Foi de lá para cá que a nossa política ficou à deriva, né, da doutrina Monroe, né? América para os americanos, quer dizer, América Latina para os americanos. E depois o regime militar também foi para o beleléu por causa dos americanos, né, que já era um outro clima. Né? Os democratas estavam crescendo. Bom, e depois todo aquele mando e desmando do STF durante a Operação Lava Jato. O PT foi para o beleléu durante algum tempo, entrou à direita, né, depois ela caiu, e agora voltou à esquerda, entre aspas. Porque eu sempre disse, quem governa o Brasil sempre foi o Centrão, né? E o Centrão sabe por que o STF manda e desmanda, né? Porque vem de lá. Né? Então, assim, então você critica o STF, mas você louva aquele que é o causador dos mandos e desmandos do STF. Então, como é que fica isso daí? Será que vocês vão continuar nessa política, deputado? Quer dizer, você desce a linha no STF e, ao mesmo tempo, você promove o cara que está por trás dos mandos e desmandos do STF. Será que não era melhor ser um pouquinho mais nacionalista? Um pouquinho mais patriota? Se preocupar mais com a soberania do Brasil? Bom, achei que era necessário tocar nesse tema. E o Papa Francisco melhora de saúde. Conservadores surtam, né? Conservadores surtam. Veja, a pessoa não vai voltar à missa em latim. Eu gostaria que o latim voltasse para a sala de aula. Eu gostaria muito, porque o latim, veja, a importância do latim para a formação das línguas europeias, do próprio português. Veja, até o século XVI se imprimia em latim. 70% das publicações no século XVI eram em latim. Né? O inglês nem era falado no século XVI. Se falava francês, alemão, né? Espanhol, né? E menos inglês. Você vê, hoje o inglês é predominante. Mas assim, não vai voltar à missa tridentina. Mas você pode frequentar a missa tridentina. Agora, para de condenar a missa nova. Sabe, não é assim que a roda gira, não é assim que a roda funciona. Parem de condenar o Concílio Vaticano II, a teologia da libertação. Sabe, conservadores. Vocês precisam rezar pela saúde do Papa.
vocês conservadores, né? E não ficar tramando, né, contra o Papa. E o deputado bolsonarista, aí, o Carlos Jordi, tenta impedir Lula de tirar a taxação dos alimentos. Olha que coisa linda. Dá para votar num indivíduo que não quer que o preço dos alimentos diminua, ou pelo menos se mantenha minimamente estável? Dá para votar num cara desse? Quer dizer, então aí não é mais a questão de que o cara é oposição ao governo. Não, o cara é oposição ao homem comum, que vai comprar feijão, açúcar no supermercado, café. Veja, se ele quer diminuir os impostos, vocês, governadores, tratem de cortar aí os seus ICMS aí. Sabe? Tratem de cortar isso daí. Tornados deixam dezenas de mortos nos Estados Unidos. Veja, essa notícia me fez lembrar aí dos incêndios medonhos lá em Los Angeles, na Califórnia, há poucas semanas aí atrás, quando não se tinha equipamento. Os corpos de bombeiros lá da Califórnia não conseguiam debelar os incêndios medonhos e que lavou ali, quer dizer, lavou, queimou, né, transformou em muita coisa em fumaça. Mas veja, na Ucrânia nunca falta dinheiro, né, para mandar dinheiro para a Ucrânia. Veja, e o senhor Donald, ele queria e quer um cessar-fogo na Ucrânia sem cessar de enviar armas, satélites, dinheiro para o senhor Zelensky. Quer dizer, ele quer um cessar-fogo? É inexplicável esse tipo de política. Por isso que já se fala em crise do Trump, né? Como eu fiz um vídeo hoje, né? Pessoal, e lá na Argentina, veja, eu falei com meu amigo, o Luiz, que a gente bate papo lá em Santos. E ele tem que voltar para Buenos Aires. Não sei, parece que ele tem que ficar certo número de meses lá, porque ele recebe pensão, aposentadoria lá do governo da Argentina. E eu perguntei, poxa, você está recebendo aí e tal? O que está acontecendo? Não, aqui está tudo bem, é tudo mentira da grande mídia, está tudo em paz aqui, por que a grande mídia está mentindo? Bom, mas assim, a mídia, digamos, independente tem mostrado aí, aparece no TikTok, até mesmo no YouTube aparece. Eu acho que já não aparece na Rede Globo, né? Na Rede Globo não vai aparecer esse tipo de coisa, ou vai aparecer de uma maneira muito enviesada, né? Tipo, olha aqui esse pessoal que está protestando aqui, né? E aí o Milei levanta a bandeira e fala, são criminosos, são bandidos que estão protestando contra a nossa política, porque nós estamos acabando com a inflação, nós estamos fazendo o controle das contas públicas, nós estamos cortando impostos, nós estamos acabando com os sindicatos, nós estamos criando uma política liberal, nós estamos acabando com a esquerda, etc, etc. Então você vai consertar a sociedade. Veja, na prática do mundo real, você vai gerar desemprego, insegurança, concentração de renda. Veja, o Trump está cortando dezenas de milhares de empregos públicos nos Estados Unidos. Daí ele baixa uma lei que proíbe manifestações contra ele. Olha que lindo. Proíbe manifestações contra o mago, o MAGA, o Make America Great Again. Proíbe que estudantes se manifestem pró-Palestina e defenda o direito à vida, né, de mulheres, crianças e civis na Palestina. Então o indivíduo, se ele é pró-Palestina, ele ganha pancada. A polícia baixa o sarrafo na cabeça dele. E o Trump começou a expulsar os imigrantes. Está arrochando seus aliados e por aí vai. Ora, pessoal, isso é plutocracia em todo o seu esplendor. É o governo dos mais ricos. E o Trump trabalha para esse 1% mais rico. O Make America Great Again nada é mais do que isso, né? Agora veja quem é que está dançando, hein? Bom, aqueles que logicamente estão no lado limpo, né? No lado da direita, né? Veja, você não quer debater o problema da concentração de renda? Nunca se debate isso no Congresso brasileiro? Imagine você ter de admitir que Marx,
né? Karl Marx, afinal de contas, ele estava certo quando ele fez a crítica à concentração de renda da classe capitalista, do capital. Ah, não, mas o Marx fez isso, fez aquilo, teve expurgo, teve maoísmo, blá blá blá, teve o livro negro do comunismo, não é? Teve. E vai ter algo muito maior. E não vai ser lá na Ásia. Eles já passaram por isso. Lá já teve, vai ser aqui. Começando aqui, ó, no Tio Sam aqui, ó. A sociedade ocidental liberal vai afundar. Veja, e o rico, veja, eu não estou falando do super rico, eu estou falando do rico. O rico vai afundar junto com a classe média. Não importa se o PIB vai melhorar, né? Se os lindos índices do Milley vão mostrar que a economia tá galgando, que o Bitcoin sagrado vai salvar todo mundo. O enxugamento da máquina pública, tá, tudo isso é louvável, tem carradas de bibliografia que defende essas coisas, mas tem algo de podre no liberalismo. O Trump já sabe disso. E pratica o protecionismo mais atroz do mundo. Agora, a sociedade norte-americana está se tornando iliberal, né? Vai dar certo? Não dá mais tempo, pessoal. Talvez possa adiar um pouquinho, né? Bom, daí também saiu uma matéria interessante aí sobre o imperialismo russo ou chinês. Pessoal, não existe imperialismo russo ou chinês. Veja, a China controla o Brasil, a Rússia controla o Brasil. Isso é absurdo. Quem controla o Brasil é os Estados Unidos. Eu já expliquei isso. Faz 80 anos que os Estados Unidos manda e desmanda aqui na nossa política, no nosso Congresso, nas nossas leis, no nosso judiciário, na nossa Constituição. Derrubam governos, promovem desenvolvimento, depois destrói usando a Lava Jato. Quer dizer, aí prende um presidente, faz o impeachment de outra, sabe? Aí promove aí nas redes sociais o conservadorismo cristão, sabe? E traz um emulador do Donald Trump aqui, né? Que aí foi na época da Covid, aí depois reabilita aquele que eles tinham preso, sabe? Aí manda e desmanda. É o chinês que faz isso? Claro que não. O chinês não faz isso, o chinês não controla coisa nenhuma aqui, né? O chinês, o máximo que ele faz é vender os produtos dele, né? Os chineses, os russos, eles não têm nenhuma condição política ou econômica de dar um golpe de Estado aqui no Brasil ou na América do Sul. Então, o tal do imperialismo chinês é nada mais do que balela, é pretexto para que o verdadeiro imperialismo cometa os seus crimes, né? E o golpe de 64? Quem organizou o golpe não foi a Rússia, não foi a China, foram os Estados Unidos que organizaram. Os empresários que deram o golpe não eram russos, né? Não eram leitores de Dostoiévski, Leon Tolstói, ouvindo a música de Prokofiev, de Stravinsky, né? Os contos de Chekhov, Gogol, né? Solzhenitsyn, né? Sabe, quem dá golpe no Brasil é quem lê Lao Tse, A Arte da Guerra, né? Sun Tzu, Sun Tzu. Lao Tse escreveu o fantástico Tao Te Ching, né? Veja, a cultura russa e a cultura chinesa ela é mal conhecida aqui no Brasil, né? Veja, os russos têm lá a Russia Today e a Sputnik, e olhe lá, né? Eles não dominam absolutamente nada, não ainda. Os chineses não têm isso daí. Pode ser que venham a ter, né? Quando o pessoal parar de morrer de medo de aderir a cinturão em rota da SIDA, que é o que o governo Lula deveria fazer, né? Mas aí ele vai sofrer represálias terríveis, né? Da parte do topetudo, né? Bom, olha, desculpem aí os adoradores de Yankees e gringos, mas o Trump, na minha opinião, ele já está pior do que o Biden. Talvez eu esteja sendo precipitado, né? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos em frente. Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 16 de março, é um domingo em São Paulo. Estamos na capital paulista, dia mais ou menos nublado aí, 22 graus. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Agradeço muito aqueles que nos enviaram
Pix, qualquer ajudinha é bem-vinda, porque não temos nenhum apoio aqui do YouTube. O canal foi desmonetizado. O conteúdo do canal foi considerado nocivo, né, para o público brasileiro. É por isso que eu amo os nossos seguidores, né? Lá de Portugal, lá na Bahia, lá de Moçambique. Nós temos ouvintes da fala portuguesa em vários países, pessoal. Então, muito obrigado aí. Se chegou até aqui, dá um like no nosso vídeo, compartilha na sua rede, verifique se você está seguindo o canal. Se não tiver, já segue. Traga um seguidor para o canal. Obrigado pelos comentários. Até a próxima!